Então tá, foi. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre república e monarquia. O que é esse troço? Sabiam que o Brasil, ele se chama República Democrática do Brasil? Que coisa estranha, né? E tem outros países que são monarquias, e aí tem esses países que são repúblicas. Mas por que será? A resposta ela não é simples, mas também não é difícil da gente entender. Pessoal, repúblicas e monarquias são as duas principais formas de governo. O que eu quero dizer com formas de governo? Elas são organizações que o Estado, ou seja, que o nosso país, que os países adotam para se organizar politicamente e administrativamente. Então, o que é uma república, o que é uma monarquia? Antes da gente conceituar, eu vou dar alguns exemplos, né? Que nem eu acabei de passar. Vocês sabem agora que o Brasil é uma república. Assim como vocês sabem que os Estados Unidos é uma república. E também a gente sabe que a Inglaterra é uma monarquia, que a Espanha é uma monarquia. Vocês sabem disso, né? Agora vocês estão sabendo. A Espanha é uma monarquia, a Inglaterra é uma monarquia. Ixi, tem vários países que são monarquias. E tem vários países que são repúblicas. Cara, mas que papo de doido é esse? Que troço, que negócio diferente. Gente, é bem tranquilo da gente entender. Porque um tem uma coisa que o outro não tem. As monarquias, elas têm rei. Pessoal, dentro da organização do Estado, a gente precisa entender que tem países que têm reis e tem países que não têm reis. Olha que doido isso, né? Por que tem países que têm reis e são monarquias e tem países que não têm reis? Normalmente, os países que são monarquias, eles são países que têm uma organização administrativa mais antiga. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar a Europa. A Europa, ela sofreu um processo de modernização e de organização estatal muito anterior a a outros países e a outros continentes. Lá na Europa a gente teve as monarquias absolutistas. Você lembra o que são as monarquias absolutistas? Eram aquelas monarquias em que um pouco antes da Revolução Industrial, lá por 1700, os estados eles começaram a se formar e eles tinham reis. E esses reis eles mandavam em tudo. Por isso que era chamada as monarquias absolutistas. A gente tinha os estados totalitários e que posteriormente essas monarquias elas foram se transformando em monarquias democráticas. Mas durante muito tempo essas monarquias elas tinham um rei e esse rei era como se fosse o presidente. Ele mandava em tudo, tudo. Eu vou até voltar aqui uma coisa para vocês. Ó, vocês lembram desse conteúdo aqui do executivo, do legislativo, do judiciário? O executivo é o governo, que é a parte do Estado que executa, o legislativo é o que faz as leis, o judiciário é quem faz a punição. Só que nas monarquias absolutistas, o rei ele fazia tudo isso aqui. E por que isso é um problema? Porque a gente não pode concentrar o poder na mão de uma pessoa só. Porque daí ela legisla, ou seja, ela cria as regras, ela executa as regras e ela pune. É a mesma pessoa, é uma única pessoa. Então isso gerava vários problemas, sobretudo em relação aos direitos humanos, às liberdades individuais. O Estado, ou seja, o rei, poderia mandar invadir tua casa a hora que tu quisesse, poderia simplesmente mandar te matar, mandar te prender. Isso era muito grave, mas era um outro tempo. A gente está falando lá de 1600, 1500, em alguns lugares. Faz muito tempo. Tiago, mas por que você está falando desse negócio faz muito tempo? Bom, primeiro porque a gente precisa entender que esses estados totalitários, eles eram governados por um rei, e isso desencadeou numa outra coisa depois, que é muito importante. Foi a partir desses abusos que os reis, principalmente lá na França, fizeram,
que culminou num fato histórico muito famoso, um fenômeno assim que todo mundo aqui conhece, todo mundo sabe mais ou menos o que significa, que foi a Revolução Francesa. O que era a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, pessoal, era justamente as pessoas se rebelando contra o poder totalitário do rei. Tá, Thiago, mas que doideira isso, né? Claro, pessoal, você imagina, a gente não pode, a gente não tem liberdade para ir e vir, a gente não tem liberdade para se manifestar, a gente não tinha liberdade para se organizar, a gente não tinha as nossas liberdades individuais respeitadas, ou seja, eu não poderia, se o rei determinasse, eu quero que esse cara aqui não venda mais nada aqui nessa cidade, eu quero que ele podia fazer tudo. Só que daí posteriormente, depois da Revolução Francesa, esses estados eles começaram a se modernizar. E aí eles começaram a adotar esta forma aqui de estado, que é a separação dos poderes. E a gente falou lá, né, do Montesquieu, lá do Montesquieu e tudo mais, aqui, ó, dos três poderes, justamente para quê? Para que o poder não ficasse centralizado e dessa forma o rei não mandasse em absolutamente tudo. E aí, isso aconteceu com a Revolução Francesa, que muitos chamam de Revolução Burguesa, em que essas pessoas tomaram o poder e disseram, não, a gente quer um regime democrático, a gente quer um regime em que as nossas liberdades individuais sejam respeitadas. E aí surgiu, então, a figura dos três poderes, do governador, do presidente, dos vereadores, dos deputados. Então, por que eu tô falando... Tá, Thiago, mas por que eu tô falando da monarquia se faz tanto tempo que esse troço aconteceu? Porque, pessoal, as monarquias, elas sofreram... As monarquias que eram totalitárias e que permaneceram monarquias, elas sofreram grandes alterações. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, o rei, em vários países, ele não deixou de existir. Pô, olha a Inglaterra, o caso mais famoso, o rei Charles, sabe? Toda a questão da princesa Diana, toda da Elizabeth, tudo isso, pessoal, o rei continuou lá, a rainha continuou lá. Mas a rainha, ela não tinha aquele poder que ela tinha lá atrás. Vocês entenderam isso? A rainha, ela passou a ter outros poderes. E muito menores. Muito menores. Quem aqui não se lembra da Elizabeth? Pô, rainha, que uma das rainhas que mais viveu, né, na história da Inglaterra. Ela conheceu todos os presidentes, todos não, né? Mas vários presidentes dos Estados Unidos. É muito engraçado isso. Deixa eu mostrar para vocês. Rainha Elizabeth, presidentes dos Estados Unidos. Olha só, ela tem foto com o Trump, com o Kennedy, olha, aqui o Eisenhower. Pessoal, há muitos anos, com o Biden. Ela teve foto com quase todo mundo. Por quê? Porque ela viveu sei lá quantos anos. Só que a grande questão, pessoal, que vocês precisam ter muito claro é que esses troços caem, né? E a gente precisa entender daí a diferença entre a república e a monarquia. Bom, o que é uma monarquia? Monarquia é um sistema de organização, uma organização de um Estado em que prevê um rei. Esse poder, ele é o quê? Hereditário. A rainha Elizabeth não se tornou rainha, ela virou rainha, ela se transformou numa rainha porque ela era da família certa. Então, a realeza. Só que as coisas mudaram, a vida mudou, e os reis e as rainhas nos países passaram, então, a ter menos poder. E o que é uma república? Tiago, tu falou tanto, pô, república a gente já sabe o que é o Brasil. Tá, mas não é tão simples assim. A república, pessoal, ela é um regime diferente da monarquia. Por quê? Porque não tem rei. A gente tem rei? Não tem. O Brasil não tem rei. Já teve? A gente já teve imperador, a gente já teve família real, mas aí, quando a gente viveu lá o processo de modernização, quando, a, quando a gente teve a nossa declaração da independência, depois a gente teve todo o processo que culminou, então, na transformação do país
de um império para uma república, tudo isso mudou, daí a gente já não teve mais rei, enquanto que alguns países mantiveram rei. Então, essa é a grande diferença entre um e outro. Isso aqui é bem importante a gente entender. Pessoal, então na monarquia, o chefe do Estado, ele é um rei. O que é o chefe do Estado? Pessoal, é como se fosse o presidente. Só que aqui na monarquia, o presidente, esse chefe de Estado, ele tem um papel muito diferente do presidente da República, por exemplo. Monarquias não têm presidentes, tá? Então, o que acontece? Na monarquia, esse chefe do Estado, ele tem esse papel muito mais simbólico, diplomata, ele visita os outros países, ele conversa, ele é muito mais simbólico. Ele tem alguns poderes, mas ele é muito mais simbólico. E esse poder ele é hereditário, isso é uma merda, isso é muito ruim, né, pessoal? Porque quase falei palavrão aqui. Porque como é que tu vai deixar na mão de um país um governo hereditário, sem uma democracia? É muito ruim. Claro que isso já não acontece mais. Por quê, pessoal? Porque, ó, monarquias, Dom Pedro, a Rainha Elizabeth, por quê, pessoal? Porque mesmo agora nas monarquias, a gente tem uma outra figura. Como se fosse o presidente de uma monarquia, ele se chama primeiro-ministro. Todo mundo já ouviu, né? Prime Minister, primeiro-ministro. O que é o primeiro-ministro, pessoal? Ele é como se fosse o presidente, só que esse presidente, ele não é eleito diretamente pelas pessoas. Olha que loucura. É como se o Lula, o Bolsonaro, não fosse eleito. Fosse eleito pelo quem? Pelos deputados. E aí o que acontece? O partido que vence a eleição, ou seja, aquele que tem mais deputados, indica o primeiro-ministro. E aí o primeiro-ministro, ele é como se fosse o presidente. Então, o que a gente tem na monarquia? A gente tem uma rainha, ou um rei agora, né? Porque agora não é mais... Enfim, a rainha já morreu, né? Mas a gente tem um rei que ele fica com alguns papéis diplomáticos, simbólicos, e a gente tem um primeiro-ministro. Daí sim, ele é como se fosse o presidente, daí ele manda, ele desmanda, ele faz as indicações. Então, essa é a grande diferença. E na República, né, o chefe de Estado, ele é um presidente também. E, diferentemente, o eleito pelo voto popular. Olha que legal. Tá, Thiago, mas quer dizer que a Inglaterra não é democrática, então? Não, pessoal, ela é democrática, só que ela é uma democracia diferente. É uma democracia que o partido que vence, que tem maior número de cadeiras na Assembleia ou na Câmara, enfim, ele indica, então, o presidente. Entenderam? Então, nunca se esqueça, o Brasil é uma república, tá? O chefe de Estado, hoje o presidente Lula, ele é o cara que manda em quase tudo. E o poder e ele foi eleito pelo poder popular. Então, por que as monarquias elas existem ainda? Porque as monarquias, pessoal, elas são muito antigas. A Inglaterra é muito antiga. E quando houve a Revolução Francesa, que culminou então com mataram o rei, enfim, foi uma loucura. A Revolução Francesa foi uma loucura. E eles, em vários países, eles mataram os reis, mataram toda a família real, justamente para inaugurar uma nova fase da organização administrativa do Estado, em que preveria, né, todos esses direitos das pessoas, muitas vezes um regime democrático, e que o poder não fosse centralizado na figura de uma pessoa só. Mas em outros países, esse negócio era tão enraizado, a rainha, o rei eram tão fortes na cultura, que eles não, vamos deixar eles aqui, mas vamos tirar os poderes deles. Deixa eles aqui, eles não incomodam ninguém. Incomodava um pouco, mas... Então, o país chegou a um consenso de manter esse rei. E então acabou se criando a figura do primeiro-ministro, que é o cara que tem o poder mesmo para governar. Então, repúblicas, né, que tem o Bolsonaro, Trump, só pela zoeira, tá? Então, monarquias, pessoal, não são antidemocráticas, não necessariamente, tá? A maioria das monarquias atuais são chamadas monarquias parlamentaristas, no parlamento. O parlamento são os deputados, e os deputados são os caras que indicam o presidente da República, tá? Então,
Nunca se esqueça. Existem monarquias antidemocráticas hoje? Também tem. Tem vários países que não tem democracia e que o rei que manda em tudo, como se fosse lá atrás, lá em 1700, quando a gente tinha esse fenômeno muito mais, se sobressaindo muito mais. Né? Então, aqui, pessoal, vamos fazer uma distinção ainda em monarquias, tá? O rei, pessoal, o poder dele é hereditário, tá? O primeiro-ministro é o cara que é indicado pelos parlamentares, ele é eleito pelo voto popular, só que não diretamente, ele é eleito pelos deputados. Ele é o chefe de governo e o rei é o chefe de Estado. O que significa essa diferença entre chefe de governo e chefe de Estado? Pessoal, o chefe de Estado ele não muda, e o chefe de governo ele muda, de acordo com a eleição. Então, ele tem os poderes políticos, o primeiro-ministro, e o rei tem os poderes simbólicos. E aí a gente entra num outro debate que é muito, muito grande, muito importante a gente ter isso sempre em mente. Pessoal, o que é as ditaduras e as democracias? Qual que é a grande diferença entre uma ditadura e uma democracia? É simples. Nos regimes ditatoriais, a gente não vota. A gente não pode escolher quem vai nos representar. E o Brasil viveu durante muito tempo uma ditadura. Vocês sabem disso, né? Lembram da história, ditadura civil-militar brasileira. Muitos chamam que ela não é uma ditadura militar, é uma ditadura civil-militar. Por quê? Porque boa parte das pessoas que, além dos militares que tomaram o poder e deram o golpe no Jango, por uma série de motivos, né? O Jango disse que ia aumentar o salário mínimo, o Jango disse que ia nacionalizar empresas estrangeiras, e aí todo o poder global olhou para o Jango e pensou, Estados Unidos, no meio da Guerra Fria, olhou para aquilo e disse, não, 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 vamos ter que dar um golpe lá. E aí que a coisa pegou. Então, houve uma interferência muito grande externa, sobretudo dos Estados Unidos e outros países, mas sobretudo dos Estados Unidos, incentivando que o governo do Jango fosse deposto. E aí eles treinaram militares, eles fizeram um monte de coisa. E assim, em 1964, a gente viveu o regime ditatorial. Tenso, 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 tenso. Pessoal, a gente não tinha uma série de preceitos fundamentais que hoje são fundamentais justamente pela ditadura. Por exemplo, o devido processo legal. O que é o devido processo legal, pessoal? Já ouviram essa expressão? Essa expressão é importante. O devido processo legal é uma série de ritos e etapas que a justiça precisa cumprir quando está acusando alguém. Porque, por exemplo, eu não posso simplesmente acusar uma pessoa e não dar o direito dela se defender. Eu não posso simplesmente prender uma pessoa e não dar o direito dela se defender. Ou eu não posso desrespeitar o rito, ou seja, o ritual, a série de procedimentos que a gente precisa fazer quando a gente vai punir alguém, porque senão a gente está sendo antidemocrático. Né? Está tentando contra um Estado de direito. E aí, essa é a loucura, né? Na ditadura, nada disso era respeitado. As pessoas eram presas, as pessoas eram torturadas, as pessoas não podiam se manifestar, as pessoas não podiam se organizar, tinha toque de recolher. Então, a ditadura ela é um regime muito, muito nocivo para a vida dos cidadãos, para a vida de muitos cidadãos. Né? Então, de 64 a 88, a gente viveu uma ditadura. Então, o que caracterizava a nossa ditadura civil-militar, né? Era justamente o apoio civil que existia. Tinha muita gente que queria a ditadura, tinha muita gente com dinheiro, com poder, que tinha medo do que o Jango poderia estar fazendo, essa história do salário mínimo, essa história da restituição, da nacionalização de empresas. Então, a ditadura ela teve muito apoio dessas camadas sociais abastadas para que ela pudesse ter sustentação, porque só os militares não ia dar sustentação. Então,
Isso foi um período muito nocivo para nós, e diferentemente do que a gente vive hoje, uma democracia. O que é uma democracia, pessoal? Não é só o voto, tá? A democracia, ela é muito maior do que o voto. O voto, ele é muito importante, mas o que é o voto? É quando eu delego o meu poder, ou dou o meu poder para alguém decidir por mim. Isso é democracia, a partir do voto. E a democracia, ela permite que a gente possa se manifestar, ou seja, que eu possa xingar o Lula, ou se eu possa xingar o Bolsonaro. Claro, o ideal é que a gente não xingue com palavras, né, com ofensas, mas mas tu pode fazer isso. Não seria o certo. Mas em outros regimes, se tu ofendesse um presidente, um ditador, tu ia ser morto. A democracia, ela permite que a gente possa ter organizações, que a gente possa ter instituições sólidas que vão fazer com que todo mundo possa participar desse jogo. A democracia é um grande jogo aberto. Claro que tem seus problemas, tem várias questões, mas é um jogo que a gente pode jogar ele. Todo mundo aqui pode se candidatar, todo mundo aqui pode fazer parte de algum partido, todo mundo aqui pode se organizar num grupo e dizer, olha, agora eu quero lutar contra X, Y ou Z. Todo mundo pode fazer isso. Por quê? Porque a gente vive numa democracia. E essa é a parte mais bonita da coisa. E por que é tão aberto assim? Só porque durante muito tempo a gente viveu um troço que não tinha os direitos individuais, eles eram desrespeitados. Gente, você imagina, teve vários casos, várias pessoas foram perseguidas durante a ditadura porque eles eram opositores do regime. Então, e hoje, tu não pode perseguir os seus opositores. Pode não gostar. O Lula pode não gostar de alguém, mas ele não pode perseguir aquela pessoa. Ele não pode mandar a polícia lá na casa da pessoa, matar a pessoa. Né? Não legalmente, pelo menos. Então, essa é a importância são as grandes distinções assim da ditadura e da democracia. Normalmente as ditaduras elas mantêm alguns aspectos da democracia, tá, pessoal? Eles mantêm ali os deputados, mas aí os deputados são indicados, eles tentam mascarar a ditadura. Não sei se nunca viram isso, mas aí tem gente que diz, mas a ditadura tinha presidente, não sei o quê, assim, o presidente não era eleito pelas pessoas, era um presidente ditador. Então, muita gente tenta fazer um revisionismo histórico. Isso é um tema muito relevante para nós também. O que é o revisionismo histórico? O pessoal tem, com a velocidade da informação que a gente vive hoje, com todos esses canais e essa abertura total desse fluxo de informações que a gente tem, existem muitos grupos que tentam dissipar fake news, que tentam reescrever a história. O revisionismo histórico, pessoal, é a reescrita da história. O que foi... A história é a história. Ela está no livro de história, ela está nos artigos científicos, ela está nos fatos. Todo mundo aqui concorda que o Holocausto aconteceu, por exemplo. Os judeus foram mortos pelo regime nazista em campos de concentração, foram pelo menos aí 6 milhões de pessoas, por uma questão étnica, ou seja, o antissemitismo ele é um fato, e foi um fato lá atrás. Só que daí tem gente que vai dizer que não aconteceu, mesmo tendo documentado, tendo tudo historiograficamente correto, tem gente que vai dizer que não aconteceu. Mas por quê? Essa é uma das grandes perguntas. Né? Por que as pessoas fazem esse revisionismo histórico? Porque a verdade, ela sempre tentou, a história sempre foi passível de ser reescrita. Isso acontecia, olha, tinha Photoshop até em 1400. Lá durante o regime soviético, lá em 1930 e pouco, digamos assim, às vezes quando matavam alguém, a pessoa desaparecia das fotos. Que faziam um trabalho para tirar as pessoas das fotos. Isso foi muito comum, né? E por que ela apagaria alguém da história? Justamente para as pessoas esquecerem que aquela pessoa existiu. Então, o revisionismo histórico, ele é um fenômeno muito contemporâneo, muito novo, em que as pessoas tentam dizer que coisas que a gente sabe que são mentiras,
elas tentam colocar como verdade, ficam repetindo, repetindo, repetindo. E um exemplo mais brutal desse revisionismo histórico é justamente dizer que o Holocausto não aconteceu, que os nazistas eles não fizeram isso, que eles não eram, que eles eram bonzinhos e não sei o quê. Então, esse aspecto é uma questão muito contemporânea que pode cair na prova de vocês. E aí vocês têm que ter esses pontos mais esclarecidos, né, de que a vida contemporânea é uma grande disputa de informação. A gente tem informação na nossa palma da mão. Durante muito tempo a gente tinha que ir na biblioteca estudar, a gente tinha que ir na biblioteca ler. Só que agora é tudo aqui, na palma da mão. E aí isso gera muitas disputas de narrativa, né? Qual que é a narrativa que está sendo implementada aqui? Qual é a verdade? E as pessoas tentam disputar por essa verdade, porque sempre vai ter dois lados, né, pessoal? Um fato sempre vai ter dois lados. Só que dependendo da ênfase que a gente dá para um desses lados, a gente tenta dizer que aquilo era bom, que aquilo era ruim. E muitas vezes é notoriamente ruim. Então, todo esse debate que eu fiz, toda essa digressão aqui, foi justamente para mostrar para vocês o quão importante é a gente ter claro qual a diferença de uma ditadura e uma democracia. Pô, as ditaduras não têm voto, as pessoas não podem se organizar, as pessoas não podem protestar, a gente não tem liberdade de expressão. E numa democracia a gente tem. Então, aqui são algumas fotos, tá, pessoal? Aqui vocês podem ver de pessoas apanhando em protestos durante a ditadura. Aqui é uma frase famosa, né? Ditadura assassina, que foi feita uma pichação, enfim. Justamente porque durante a ditadura a gente não podia fazer nada disso. E aqui do outro lado seria a parte da democracia, algumas pessoas protestando. Aqui o voto, que caracteriza, né, necessariamente o nosso regime democrático. Pessoal, então, a ditadura, a gente tem a censura, a gente tem o controle do Estado sobre a vida privada, a gente tem repressão, a gente tem ausência da liberdade de expressão, tá? Então são coisas que a gente já falava. O que é a censura? Vocês sabiam que durante a ditadura tinha os censores, os censuradores, que eles liam, olha só que loucura, eles liam o jornal antes de ser publicado para saber se aquilo que o jornal estava falando poderia ser impresso. Pessoal, os filmes antes de serem lançados, eles precisavam passar por esse trabalho de validação, ou seja, controlava-se tudo, pessoal. O que era escrito no jornal, o que era escrito em revista, o que era publicado de artigo, o que era passado na TV, as novelas. Gente, era tudo censurado. Por quê? Porque nada que fosse uma crítica ao regime poderia passar. E com isso, e além dessa censura, a gente tinha também a repressão. O que é a repressão? Pô, tem muita gente que lutou contra a ditadura e muita gente foi protestar, por exemplo. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa era reprimida, era presa, batiam nela, em alguns casos até matavam ela, torturavam, né? A tortura foi um instrumento de combate à insurgência aqui no Brasil muito forte. E por que a gente fala sobre essas questões das liberdades individuais e como que isso se manifesta, pessoal? Se manifesta com esse controle estatal sobre a nossa vida privada, né? O Estado, hoje, ele não pode dizer como eu me visto, como eu tenho que agir, o que eu faço dentro da minha casa, claro, se não estiver desrespeitando nenhuma lei, né? Eu não posso, o Estado não pode interferir na minha vida privada, vocês entendem? O, o Estado ele tem que primar pela organização e pelo bom convívio entre as pessoas, mas o que eu faço na minha casa, eu faço na minha casa. Só que para a ditadura, o que tu fazia na tua casa também era importante. Eles também queriam controlar o que tu fazia dentro de casa, com quem tu conversava. E isso causou vários problemas muito graves assim para o Brasil como um todo. As pessoas estão reaprendendo a votar, por exemplo, estão reaprendendo a ter essas liberdades, apesar de fazer tempo, faz quase 40 anos isso, mas pessoal, 40 anos são duas gerações.
há 3 gerações atrás, ou 2 gerações atrás, por exemplo, meu pai, a infância dele foi durante a ditadura. Muitos aí, talvez aqui, alguns de vocês também tenham pais que viveram durante a ditadura. Aí tem uns que falam bem, tem uns que falam, mas não tinha tanta criminalidade. Pessoal, tinha tanta criminalidade quanto, só que a diferença é que não se veiculava isso. Mas não tinha corrupção. Pessoal, não tinha controle, a imprensa não podia dizer o que estava sendo feito de errado, porque tinha censura. Então, tem vários mitos aí por trás, né? Mas com certeza vocês já vão, ou em algum momento, vão ouvir falar que a ditadura era boa por alguém. Vocês prontamente têm que dizer, não era boa, não. Como é que ia ser boa? Você não podia me manifestar, você não tinha liberdade de expressão, se o Estado poderia entrar na minha casa a qualquer momento, se eu não podia me rebelar eu não tinha os instrumentos legais para lutar contra a justiça, que a justiça simplesmente manda prender, pega. Então, o Twitter, imagina o Twitter durante uma ditadura, pessoal, a gente xingando seja quem for, não podia, não, e o Facebook, o Twitter, o Instagram, tudo isso seria banido, pessoal, durante uma ditadura. Então, credo, credo mesmo, né? Credo mesmo. Então, tudo isso seria muito, é muito nocivo para nós, para a vida e sociedade, e eu espero que, como professor, a gente nunca volte para esse momento, né? A gente nunca volte para um governo ditatorial em que a gente simplesmente não possa opinar. E, pessoal, essas coisas vocês precisam ter meio claro, assim, sabe? São questões que vão cair para vocês de forma circunstancial, assim, sabe? Vai ter uma questão de ditadura, aí vocês vão ter que lembrar, olha ali, ó, a repressão e a censura e o controle do Estado eram características da ditadura. A gente não tinha liberdade de expressão. Aí eles iam trazer um caso de um jornalista que foi morto, sempre contextualizando, né? Então, é muito importante que vocês tenham isso na cabeça, assim, sabe? Não precisam decorar, né? Mas quando vocês lerem a questão, vocês vão ter que lembrar que, pô, num regime democrático, a gente não tem censura, a gente não tem repressão. Claro que a gente até pode ter algum tipo de repressão, mas não como lá. Então, significado do voto, pessoal. Lembra que a gente falava? Delegação do poder político. Tá? Diferentemente de uma ditadura, na ditadura eu não posso votar, né? E na democracia eu voto. O que é o voto, pessoal? O voto começou lá atrás, com os gregos, não é? Que eles decidiam na ágora, ou seja, numa praça pública, quais eram os rumos que o país dele, ou a cidade-estado dele, ia tomar. Ou seja, lá em Atenas, por exemplo, era numa praça, os cidadãos decidiam numa praça como é que o Estado ia se organizar, quem é que era preso, quem é para que guerra eles iriam, que tipo de imposto ia aumentar, era tudo na base da mãozinha. Thiago, mas isso é muito melhor que a nossa democracia, depende. Tem vários problemas, né? Primeiro problema, o que era um cidadão grego, né? O cidadão grego que podia votar, ele tinha que ser homem, ele tinha que ser nascido em Atenas, né? E ele, provavelmente ele tinha que ter alguns outros requisitos. O que significa? As mulheres ficam de fora, as mulheres atenienses não podiam votar, as pessoas escravizadas não votavam, os estrangeiros não votavam. Então era uma democracia estranha. Vocês já tinham ouvido falar disso? Já, né? Isso já caiu no Enem também. Então, essa democracia antiga, ela era uma democracia direta. Direta. Por que direta? Porque era a pessoa ali decidindo junto, levantando a mão. Então, essa foi a primeira forma de manifestação da democracia. Aí depois acabou, aí depois veio o feudalismo, a Idade Média. Depois da Idade Média a gente teve todo o movimento, né, dos estados totalitários que a gente falou hoje, que foram essas organizações em cima de reis que tinham todo o poder. Depois a gente teve a Revolução Russa, a Revolução Francesa, que voltou, né, que começou a organizar o Estado
de uma outra forma, começou a implementar, né, a democracia posteriormente. Então, a gente estava falando aí de 400 antes de Cristo até 1800, até 1900, quando a gente começou de fato a ter regimes democráticos. Então, pessoal, foram aí quase 2 milênios para o voto voltar a ser uma realidade. Só que o voto no nosso sistema ele é um pouco diferente, né? Porque o voto ele significa, além de tudo, a participação e eu delegar o meu poder para alguém decidir por mim, correto? Isso você tem claro que a gente já falou sobre. Mas, diferentemente lá em Atenas, aqui a gente vota para outra pessoa decidir, né? Lá em Atenas eles decidiam pelo voto. Ah, vamos fazer isso? Sim, não. Era uma democracia direta. Aqui é uma democracia que não é uma democracia direta, é uma democracia representativa. O que significa representativo? Significa que eu voto para alguém me representar, diferentemente das outras democracias. Tem vários tipos de democracia, né, pessoal? Mas agora vocês imaginam se cada coisa que tivesse que ser decidida a gente tivesse que ir lá numa praça, a gente tivesse que ir no Beira-Rio, porque, enfim, a gente tivesse que ir no Beira-Rio ou na Arena, decidir para onde que o estado do Rio Grande do Sul vai. Tem seus problemas também, né? Tem problema logístico aí. Quem é que ia poder parar para ir fazer isso? Então, por isso que a gente adota, né, o sistema de voto representativo, que ele tem um caráter muito de uma eficiência maior, né? Claro que também tem problemas, mas ele é muito mais fácil. Pô, eu de tantos em tantos tempos vou na urna e decido algumas coisas. Um outro ponto, uma outra forma de votar que a gente nunca mais usou, tá? Mas era muito legal, eram os plebiscitos. O plebiscito, ele era como se fosse a gente ir para a urna, assim, votar, só que a gente ia escolher sobre determinado tema. Por exemplo, lá na Inglaterra, um dos últimos plebiscitos mais famosos do mundo, assim, foi o plebiscito de sair ou não da União Europeia. A Inglaterra fez isso, né? E a Inglaterra foi às urnas para decidir se eu não sair. E foi votar. Então, o voto nas democracias representativas, ele também tem alguns mecanismos de democracia direta. Porque na prática é isso, né? Bom, isso é uma decisão tão importante, tão impactante para o país, que eu quero escutar cada um e cada uma dos meus cidadãos para saber o que eles pensam. E aí, a partir disso, a gente adota a decisão A ou a decisão B. Um plebiscito famoso aqui no Brasil que teve foi o do parlamentarismo e do presidencialismo. Lembra que a gente falava hoje aqui? Olha que curioso. Da república e da monarquia, tudo mais. A, a gente decidiu, eu não me lembro em que ano, tá? Qual foi o ano do plebiscito? Acho que foi um pouquinho depois, um pouquinho antes ali por 1982, 86, não me lembro muito bem. E aí a gente decidiu pela República. Mas foi os nossos pessoal ali um pouquinho mais por trás que decidiu então a gente não ter um rei, não ter um parlamento, um parlamentarismo. Não rei necessariamente, mas não ter um parlamentarismo, que é justamente essa questão do primeiro-ministro, né? De ter um presidente. Isso foi escolhido por nós, por meio de um plebiscito, que é um mecanismo de democracia direta. Então, olha que legal isso, como as coisas se relacionam, né? A gente eventualmente vai poder ser chamado para decidir algumas coisas. E isso é o legal de uma democracia, né? Porque se fosse durante uma ditadura, os caras só iam escolher o que eles iam fazer, entendeu? Aqui numa democracia a gente pode escolher muitas coisas, assim como a gente pode escolher quem vai nos representar, assim como a gente pode escolher, eventualmente, em algumas decisões de voto popular. Tem vários outros mecanismos também, como projetos de lei, dependendo do número de assinaturas, a população pode protocolar sem um deputado, tem várias coisas. Então, o voto significa participação e delegação do poder político. Então, quando a gente vota, a gente está dando nosso poder para outra pessoa, para que ela represente a gente na esfera das decisões. Então, essa é a democracia representativa. Pessoal, voto nulo e branco. Se a metade da população votar nulo, a eleição é refeita? Vocês sabem disso? Ou não? Vocês acham que isso é verdade ou é mentira? Alguém aqui já ouviu falar disso?
Ah, se todo mundo podia votar, se a metade da população votasse branco, a eleição tem que ser refeita. Alguém já ouviu falar disso ou não? Sim ou não? Sim, não, não. Então tá bom, Yuri. Não ouviu falar disso. Pessoal, que bom que vocês nunca ouviram falar disso, tá? Porque isso aqui é um mito, tá? É um mito enorme que foi passado aí de geração em geração durante muito tempo, dizendo que se metade da população votasse nulo, a eleição seria refeita. Ela não é refeita, tá? E aí entra uma questão de uma opinião que muitos autores têm, assim, de que o voto nulo e o branco, ele é sempre um voto muito problemático, porque no momento que eu não escolho, outra pessoa está escolhendo por mim. Ah, Thiago, mas eu não quero aquelas opções. Mas aí, com certeza, dentre as opções tem um que é melhor e um que é pior. E aí, muitas vezes, as pessoas acabam escolhendo não escolher. Isso é uma escolha também, né? Então, mas só essa questão é só uma curiosidade, né? Porque muita gente acaba achando que é verdade e não é. Federalismo Estado unitário. Que é isso, Thiago? Olha, tu tá doido hoje. Pessoal, federalismo e o Estado unitário. O Brasil é uma república democrática federalista. O que é federalismo e o que é Estado unitário? Pessoal, vamos pensar um pouco. A gente não tem estados, a gente não é uma federação. Por que a gente é separado em 27 estados? Olha o tamanho do Brasil. Imagina se fosse uma pessoa só, se fosse o presidente cuidando de Gravataí, cuidando do Rio Grande do Sul, cuidando de São Paulo, cuidando do Brasil. O federalismo, pessoal, é uma outra forma, é uma forma de organização interna dos países. A gente corta os países, a gente corta um país, por exemplo, no sentido imaginário, em várias partezinhas, para que a gente possa organizar e administrar melhor essas partezinhas. Porque daí a gente consegue fazer uma coisa chamada distribuição de competência. Ah, Thiago, mas agora tu forçou a barra, né? A história da distribuição de competência. Não, pessoal, é simples. O estado do Rio Grande do Sul, os estados recolhem ICMS, recolhem IPVA, os municípios recolhem IPTU, papapá, recolhem ISS, são impostos aqui, eu estou citando. E cada um dessas instâncias de organização tem um tipo de imposto para se manter. E no momento que a gente consegue ter esse imposto, né, o imposto ele permite que o Estado ele consiga se organizar. Né? Por isso que o imposto ele é importante, ele é muito ruim em vários sentidos, mas ele é importante para manutenção dessas organizações. E aí, o federalismo, num país gigante, ele é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue separar e consegue descentralizar, tá, o poder. A gente divide o poder que poderia ser uno em vários. A gente dividiu em cada estado tem um governador, cada cidade tem um prefeito. E assim a gente consegue dizer, ó, a saúde da unidade básica é de competência do prefeito. Os hospitais de clínicas são competência da nação, do presidente. A segurança pública a partir das brigadas, por exemplo, ela é de competência do governador, o governador que manda nas polícias, é o prefeito que manda na guarda municipal. Tudo isso são separações. O Estado ele se separa para poder se autogerir. Porque se imagina se lá de Brasília o Lula precisasse escolher qual é precisasse mandar a guarda municipal e fazer uma ação aqui em Gravataí. Então a gente separa tudo para tornar as coisas mais perto e divide então os poderes. E o Estado unitário, então, por óbvio, é quando não existe essa separação desses poderes. Tá, Thiago, mas isso é menos democrático ou é mais democrático? Depende. Normalmente é tão democrático quanto.
Tá, Thiago, mas se tem menos gente, por que que não é não, por que não é menos democrático? Porque, pessoal, tem países que é do tamanho de cidades do Brasil. Um país inteiro é do tamanho de uma cidade. O Brasil é muito grande, de extensão territorial, tem muita gente. Então, faz sentido a gente separar o Brasil em vários estadozinhos, ó. Aí a gente vai aqui, ó, por exemplo. Ó, olha só que olha, eu não quero pagar nada. Hein? Pessoal, olha que legal isso aqui. Ó, a gente tem vários estados justamente porque a gente é uma república federativa. Ó, tá vendo? Mato Grosso, Tocantins. Alguém já foi em Mato Grosso? Eu nunca fui. Ó, Minas Gerais, São Paulo. Cada um tem um governador. Só que isso aqui é uma república federalista, tá vendo? Ó? É como se fosse vários paizinhos dentro de um único país. Cada um tem seu governador, cada um tem seus deputados estaduais, e assim a gente separa o Brasil. Porque imagina se daqui, olha, de Brasília, o presidente, o governante precisasse tomar decisões lá do Amazonas, lá da cidadezinha aqui, lá de Carauari. Você imagina, pessoal? O país é muito grande. Então, o Brasil escolheu adotar um sistema muito parecido com quem? Com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem seus estados, ó. Washington, Montana, Nova Escócia, Carolina do Sul, Geórgia, Alabama, Louisiana. É exatamente como no Brasil. A gente escolheu, então, sermos repúblicas presidencialistas, ou seja, a gente tem presidente e não primeiro-ministro e nem rei, federalista, porque a gente é separado em vários estados, né? E por isso que os Estados Unidos têm uma influência muito grande sobre nós, né? Isso também é uma das questões. Mas por que é uma federação também? Porque, pessoal, é muita gente, é muito grande. Olha só, é um país muito grande, territorialmente. Então, tu não consegue centralizar. Olha, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Estados Unidos e Cuba. Olha o tamanho de Cuba. Cuba não. Olha, eu acho que o estado da Flórida é do tamanho de Cuba. Ou ainda, aqui, ó, tem umas outras cidadezinhas, tem uns outros paizinhos aqui bem pequenininhos, ó. Aqui, ó. Opa, isso aqui é Brasil? El Salvador não é Brasil, pessoal. Cadê? Ó, Jamaica, por exemplo. Olha o tamanho da Jamaica, pessoal. Como é que tu vai ter uma república federalista aqui? Aí aqui são as cidades só. Entendem? Ou distritos. Então, é por isso que o Brasil é uma república federalista. E vocês precisam ter isso claro. São estados federais. Para que serve? Para dividir o poder entre quem está ali governando. E o estado unitário é quando não tem uma pessoa só governando. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. O Uruguai, ele é um estado unitário. Se vocês verem, ele não tem as demarcaçõezinhas aqui, ó, que nem tem ó, aqui, ó, essas demarcaçõezinhas que nem tem o Brasil. Por quê? Porque o Uruguai ele é um só. E esse um só, ele significa um estado unitário. Tá, Thiago, mas o Uruguai não se separa? Separa. É como se, ó, tá vendo aqui, ó, cadê? Eu acho que isso aqui, não. Tem essas separaçõezinhas aqui também, mas isso aqui não são estados propriamente ditos. Isso aqui seriam como se fossem. Opa, cadê a. Ah, me perdi aqui, pessoal. Pera aí, pessoal, tô indo. Então, o Uruguai ele é um estado unitário, porque é um estado pequenininho, imagina. O país é do tamanho do Rio Grande do Sul. Olha que loucura. Então, a gente não precisa fazer essa separação enorme aqui entre estados federais. E aí, tem várias coisas. Sabiam que cada estado tem uma constituição, né? O Rio Grande do Sul tem uma constituição, o São Paulo tem uma constituição, todos os estados têm constituição e eles têm o quê? Ó, deputados estaduais que legislam, vereadores no município, tem toda essa questão, né, de a gente ter um executivo é o governador, o legislativo são os deputados estaduais e o judiciário é uma outra história. Mas
Vocês entendem que o Estado Federal é justamente esse aspecto de a gente separar o país para que a gente possa governar ele. Então, o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, tá? Constituições próprias, regras próprias, tá? Aqui o exemplo, então, do Uruguai, né? Que tem um único estado, só que ele tem departamentos subordinados ao governo, ao presidente. E aí, pessoal, a gente tem 5 minutos ainda para falar sobre Max Weber, tá? É um dos principais, tá? Sociólogos do mundo, né? Foi não é um dos fundadores, mas é um dos grandes pensadores, tá? A gente brinca que na sociologia a gente tem 3 porquinhos, que é o Max Weber, o Marx e o Durkheim, tá? E aí, eu normalmente caio uma questãozinha assim de Max Weber, alguma questão do Marx, e vocês precisam se habituar e pelo menos saber que eles existem, né? E aqui eu trouxe o conceitozinho de poder para ele, mas eu não vou entrar nesse conteúdo agora, só contar para vocês que existem 3 tipos puros de dominação, tá? Aqui dentro da teoria do poder, dos estados, enfim, ele criou 3 tipos puros de dominação. O que significa tipo puro? Ele diz que as pessoas são governadas e são dominadas de 3 formas, tá? A partir da dominação tradicional, que ela é baseada no costume, ou seja, no rei, numa monarquia. Por que eu acato a decisão do rei? Porque sempre foi assim. Ou o comando patriarcal, pai, filho. Por que eu respeito o pai? Porque sempre foi assim. Então, é a dominação do que ele chama tradicional, ou seja, é a capacidade que as pessoas encontram em aceitar determinadas decisões simplesmente baseadas no costume, tá? Aí aqui a gente tem a dominação racional legal, ou seja, o que é essa dominação racional legal? É com base jurídica, nas leis. A autoridade, ela é assegurada pela regra, pela lei. Você sabe o que é o Código Penal? Eu vou entrar aqui para vocês rapidinho. Então, o Código Penal é aqui, ó, é tudo, aqui está escrito tudo que vocês não podem fazer. Vamos entrar no mais famoso aqui, ó, infelizmente. Artigo 121, matar alguém. Ó, isso aqui é um crime contra as pessoas e que tu pode ser preso, né, em até de 6 a 12 anos, dependendo do tipo da qualificação, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu mostrei o Código Penal? Porque o Código Penal, ele fala sobre as coisas que a gente não pode fazer. E se a gente não fizer, a gente vai preso. Se a gente fizer essa coisa, a gente vai preso. Então, segundo Max Weber, a dominação racional legal, ela está fundamentada nas leis. Ninguém quer ser preso, né? Só que o que fundamenta a questão da prisão é ter uma norma, é ter uma regra dizendo o que tu pode e o que tu não pode fazer. Então, esse é o segundo tipo de dominação que o Max Weber trouxe. E o terceiro tipo é a dominação carismática. É aquela dominação baseada em confiança, baseada em fatores emocionais, nas qualidades de um líder. E aí a gente tem o exemplo do Jim Jones. Alguém já ouviu falar do exemplo do Jim Jones? O Jim Jones é uma loucura, pessoal. É um cara que levou 1.000 pessoas dos Estados Unidos para Guiana e fez a maioria deles se cometer suicídio e matar até as crianças. Um cara convenceu mais de 900 pessoas a envenenarem 304 crianças. Bizarro, né, pessoal? Então, tá aí a liçãozinha do Weber, tá? Da gente não esquecer que ele tem esses 3 tipos de dominação, que é a dominação tradicional, a racional e a carismática. Se vocês souberem isso, com certeza, se cair Weber, vai cair isso. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Não sei se a prof já... o próximo prof, deixa eu ver quem que tá aí. Ó, confirme se você jogar essa vez. Sim. Então, o a próxima prof deve estar entrando. Deixa eu só ver quem é que tá pedindo aqui. Bom dia.
Qual o número? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Foi uma aula bem falada, né? Vocês não acabaram não falando tanto, mas espero que vocês tenham, assim, ó, essa aula, ela vai contribuir muito com certeza para a formação de vocês no Enem, mas também para a vida, né? Que vocês sabem a questão da ditadura, da democracia, da república, da monarquia, da federação, dos estados unitários, e são coisas que a gente vive no dia a dia e a gente às vezes não entende, né? Então, um estado democrático de direito, o primeiro-ministro, ele é o chefe de governo. Ele é o cara que é eleito pelos parlamentares, ou seja, pelos deputados, para governar o país como se fosse o presidente. Então, ele muda, né? E o rei, ele é o chefe de Estado, porque ele não muda, poder hereditário, só vai mudar se ele morrer, e aí vai entrar o outro cara da família dele, né? Então, o chefe de Estado é o rei em uma monarquia, né? E o ministro é o primeiro-ministro, é o chefe de governo. Deixa eu ver, cadê o prof? Chegou, prof? Oiê, bom dia! Tudo Hello! bem? Hello! Chegou. Vou deixar gravando aqui. Pessoal, deem Tá bom dia bem. para a prof. Juliana. Aproveitem. Eu vou mandar aqui também o link da chamada, não sei se alguém entrou agora. Ah, boa, eu já tinha passado a chamada. Beijo, Ju, te cuida. Beijo, até mais, bom fim É, de. isso também. Obrigada. E aí, gente, como vocês estão? Quero ois de microfones abertos, por favor. Oi, bom dia. Como é que